Hoje eu quero tratar com você sobre um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito. Eu quero me reportar ao texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Note que não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Enquanto as obras da carne estão no plural, porque elas são produzidas por nós mesmos, o fruto do Espírito é o fruto porque não são vários frutos, é um fruto só, como que uma laranja com vários gomos, mas é um só fruto porque é obra do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é, na verdade, a reprodução do caráter de Cristo em nós. É a própria vida de Cristo refletida em nossa vida. Nós não produzimos esse fruto. Nós não temos o poder e nem a seiva em nós mesmos para produzirmos esse fruto. Esse fruto é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, é esculpir em nós o caráter de Cristo. A Bíblia nos informa lá em Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De tal maneira que a vida cristã, rumo à maturidade, à estatura do varão perfeito, é nós nos conformarmos, é nós nos imitarmos aquele que é o varão perfeito, que é o padrão da santidade maior, é Jesus Cristo. Então, alcançamos esta maturidade, caminhamos rumo a esta maturidade pela obra do Espírito Santo em nós. E esse é o fruto do Espírito, que agora Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, vai nos apresentar. O primeiro fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor não é apenas o maior dos mandamentos. O amor não é apenas o cumprimento da lei. O amor é uma espécie de prova dos 9, de que somos de fato discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não é nascido de Deus. Quem ama vive na luz, porque Deus é luz e Deus é amor. Porém, aquele que não ama ainda está nas trevas. Então, a Bíblia chega a dizer que você pode dar todos os seus bens, você pode até entregar o seu corpo para ser queimado, mas se isso não for motivado pelo amor, nada disso aproveita. A pergunta é, você ama? O fruto do Espírito é amor. O segundo fruto que está aqui, que é um gomo desse único fruto, é alegria. O fruto do Espírito é a alegria. E a alegria é a marca do cristão. A alegria não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. O evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria, no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria não é um sentimento. A alegria não é uma emoção. A alegria do cristão não é apenas presença de coisas boas ou ausência de coisas ruins. A alegria do cristão é uma pessoa. É Jesus. Quando ele habita em nós, pela fé, quando ele tem todas as chaves da nossa vida, o resultado é alegria. E diz a Bíblia que os discípulos de Jesus, mesmo presos, açoitados, saíam de lá com alegria, pela honra e o privilégio de sofrerem por causa do Evangelho, não apenas de pregarem o Evangelho. Então essa é a alegria maiúscula, robusta, superlativa, abundante, que o apóstolo Pedro chamou de alegria indizível e cheia de glória. Mas agora vem o terceiro gomo desse fruto, versículo 22,
Mas o fruto do Espírito é paz. E esta paz não é trégua. Esta paz coexiste com as lágrimas. Esta paz também não é um sentimento. Esta paz também não é cessação de todas as pressões, não é inexistência de tempestade. É paz apesar da tempestade. Então, esta verdadeira paz é você saber que apesar da tempestade, o Senhor Jesus está no controle da situação. Você tem serenidade, você tem descanso. A Bíblia fala de 2 tipos de paz. Primeiro, paz com Deus. Está lá em Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz trata do nosso relacionamento com Deus no que tange a sermos reconciliados com Deus. Estamos reconciliados com Deus. Esta paz não tem a ver com emoção, tem a ver com status diante de Deus. Você agora é filho de Deus, herdeiro de Deus, desfruta da paz com Deus. O outro tipo de paz está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, paz de Deus é aquela doçura da alma, é aquela serenidade de mente, é aquele sossego de coração, de saber que Deus está com você, nos vales da vida, nas aflições da caminhada, para amparar você, para sustentar você, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar a sua dor, para trazer refrigério para a sua vida. Esta é a paz que é fruto do Espírito. É aquela paz que Estevão demonstrou mesmo quando estava sendo apedrejado. Mesmo diante da fúria do sinédrio que olhava para ele, via no rosto dele o rosto de um anjo. E quando ele foi apedrejado pelos seus algozes, ele estava em paz, dizendo: Senhor Jesus, não impute esse pecado a eles. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esta é a paz que é fruto do Espírito Santo. Mas ainda, em quarto lugar, o outro gomo deste fruto é a longanimidade. E longanimidade é uma palavra linda, macrotimia, que traz a ideia de ânimo longo, de ânimo espichado ao máximo. Pensa comigo numa borracha que você estica, 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 ainda dá para esticar um pouco mais. Isso é ânimo longo. É a pessoa que não perde a estribeira, é a pessoa que não é estupim curto, é a pessoa que não é pólvora seca pura, é a pessoa que não reage de forma destemperada, descontrolada, desgovernada. Esta pessoa só reage assim se o Espírito Santo produzir nela esse fruto. A palavra macrotimia tem a ver com paciência triunfadora com pessoas difíceis. Como é que você lida com essas questões? Não é uma questão de ação, é uma questão de reação. Há muitas pessoas que lidam muito bem quando as pessoas tratam bem. Você devolve bem, você é educado com quem é educado com você, você é liano com quem é liano com você, você é amável com quem é amável com você. Mas e quando alguém fere você? E quando alguém é injusto com você? Quando alguém fala mal de você? Como é que você reage? Paga o mal com o mal? Devolve na mesma moeda? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo opera em nós, o caráter de Cristo, a marca da nossa vida é longanimidade. É você ter o mesmo ânimo longo que Jesus teve, que não devolveu ultraje com ultraje, que mesmo podendo fulminar seus inimigos apenas com um olhar, com uma palavra, com um gesto, ele não devolveu ultraje com ultraje. Ele pagou o mal com o bem. Mesmo pregado na cruz e vendo os carrascos que cuspiram no seu rosto e esbordoaram a sua cabeça, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Longanimidade. Mas vamos ao outro gomo deste fruto do Espírito, que é benignidade. Benignidade tem a ver com aquilo que é benigno, que não é maligno. É o contrário de maligno, é benigno. É aquela pessoa que pensa o bem, fala o bem, age em favor do bem, reage para implementar o bem. É aquela pessoa que não tem dolo, maldade, que arma nos bastidores, que orquestra por trás das cortinas. Não é aquela pessoa que joga verde para colher maduro. Não é aquela pessoa que trama, urde, orquestra contra o outro. É aquela pessoa que, nas suas palavras, há um bom propósito. Nas suas ações, há um bom propósito. Nas suas reações, há um bom propósito. Nas suas intenções, há um bom propósito. Em que todo o seu agir, todo o seu pensar, todo o seu falar, todo o seu reagir é tomado, carimbado, é regido pela benignidade. Você tem sido benigno. Essa tem sido a marca da sua vida. Então vamos adiante, o texto prossegue. Outro gomo deste fruto do Espírito é bondade. E é curioso que bondade é uma virtude tão extraordinária que, certa feita, um jovem rico recorre a Jesus e diz assim: bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde assim: por que me chamas bom? Só um é bom, que é Deus. Então esta é uma virtude muito rara. Aliás, a única pessoa da Bíblia que é chamada de bom é Barnabé. Está lá em Atos 11:30, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas o que é bondade? Bondade é quando você age para o bem do próximo. Bondade é aquilo que você faz para ajudar o próximo. Barnabé, sendo dono de uma propriedade, vendeu-a e entregou os valores nas mãos dos apóstolos para socorrer os necessitados. Ele abre mão de um conforto, ele abre mão de um bem, de uma propriedade, de um valor, para abençoar as pessoas à sua volta. Quando Saulo de Tarso chegou em Jerusalém, a igreja não acreditou na conversão dele, pensando que ele estava sabotando a fé cristã, para perseguir os cristãos, bater a porta da igreja na cara dele. Foi Barnabé que o encontrou, que investiu nele, que cuidou dele, que apresentou-o aos apóstolos, investindo na vida desse novo convertido, que haveria de ser o maior apóstolo da igreja cristã. Homem bom. Ele quer ajudar o outro, ele quer socorrer o outro. Mais tarde, lá no capítulo 15 de Atos, o próprio Paulo teve uma intriga, uma desavença com o apóstolo Paulo, porque Barnabé queria levar Marcos, que havia desistido no meio do caminho, na primeira viagem, e Paulo não aceitou levar o Marcos na caravana, e houve uma desavença entre eles por causa disso. E a Bíblia diz que Barnabé investe em Marcos, leva-o para Chipre, bondosamente cuida dele, numa hora crítica da sua história. Mais tarde, Pedro vai discipular o Marcos, e este Marcos vai se tornar o primeiro evangelista a escrever. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Bondade. Barnabé socorreu os pobres de Jerusalém. Barnabé investiu em Saulo de Tarso. Depois de 10 anos que ele estava no molho lá em Tarso, Barnabé chegou em Antioquia e, vendo a graça de Deus prosperar, lembrou-se de Saulo e foi lá buscá-lo. Este homem que não olha o outro como concorrente, este homem que não olha o outro com inveja porque ele está crescendo mais, prosperando mais, ficando mais evidente do que ele. Esta é a marca de um homem bom.
Ele pensa no outro mais que em si. Ele investe o melhor de si no outro, porque a marca dele é bondade. E a Bíblia diz que Deus é bom. E nós precisamos demonstrar isso no nosso caráter, revelando Cristo em nós, exercendo bondade. Mas o texto prossegue e fala de um outro gomo deste fruto do Espírito, que é fidelidade. Esta ideia não só de uma fé que confia, é pistes, a palavra grega. E a ideia basicamente é esta mesma, de fé, de confiança. Esta fidelidade de você crer que o que Deus falou é isso mesmo, é a verdade absoluta, incontornável. E então, fidelidade é quando você crê que o que Deus falou é verdade. É quando você também agora empenha a sua palavra e cumpre. Fidelidade é alguém que é confiável, em quem você pode depositar todas as fichas, sabendo que ele é íntegro, ele é honesto, ele é fiel, ele é confiável. Deus é confiável, Deus é fiel. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não deve existir sombra, dúvida, incerteza, falsidade, mentira, engano, fidelidade. Esta é a marca de alguém que é governado por Jesus. Quando temos o caráter de Cristo em nós, como o apóstolo Paulo chegou a dizer, lá na sua carta aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas prosseguindo, o texto agora no verso 23 vai trazer um outro gomo desse fruto, que é mansidão. Mansidão. A palavra mansidão foi usada primitivamente para aquele animal que não era ainda domesticado, sobretudo na época onde as pessoas tinham seus campos para lavrar e usavam o arado, usavam juntas de bois. Era preciso primeiro amansar esse boi, domesticá-lo, para que pudesse ser útil, porque o boi tem força, tem capacidade, mas se ele não é adestrado, ele vai usar essa força para o mal, para rebelar-se, e não vai produzir o resultado desejado, o trabalho importante que precisa ser feito. Ou pensa comigo num potro selvagem, está lá no campo. Montar neste animal pode ser um desastre, pode provocar um acidente. É preciso que haja um profissional, um amansador de cavalos, para domesticá-lo. E aí você põe freio na boca dele. E depois que ele está amansado, domesticado, até uma criança pode montar e não correr nenhum risco. Manso significa que é alguém que tem o controle, é alguém que, mesmo tendo força, tem controle, é alguém que, podendo reagir intempestivamente, ou abruptamente, ou raivosamente, ou de forma até violenta, não o faz. É manso, não é frouxo, não é fraco, é manso. Mansidão é poder sob controle. Mansidão é capacidade de reagir de uma maneira violenta e reage de maneira mansa, dócil. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, isso é fruto do Espírito, a mansidão. Os mansos herdarão a terra, disse Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é o violento, não é o bravo, não é o intempestivo, não é o que anda com arma em punho, não é o que fala bravatas. Não, é o manso que herdará a terra. Mas vamos concluir com o último gomo deste fruto do Espírito, que é domínio próprio. Veja bem que esta é uma das marcas mais importantes para os relacionamentos,
Há pessoas que não têm domínio próprio. E a Bíblia diz que é mais importante um homem ter domínio próprio do que um guerreiro que conquista uma cidade. Há pessoas valentes que fazem dobrar diante da sua espada ou diante da sua bravura multidões. São bravos, são fortes, são poderosos, são ameaçadores, oprimem, matam, prendem, provocam e praticam injustiça, violência. Mas é muito mais forte aquele que controla a si mesmo do que aquele que controla os outros. Domínio próprio. É de você controlar não as suas ações apenas, mas sobretudo as suas reações. É de, em vez de você dar o troco, pagar na mesma moeda e se vingar, você paga o mal com o bem. Você vence o mal com golpes de bondade, porque você tem domínio próprio. Você tem autocontrole. Você não terceiriza as suas emoções. Você está debaixo do controle do Espírito, expressando o caráter de Cristo. Por isso você tem domínio próprio. Paulo conclui sobre o fruto do Espírito dizendo assim, no verso 23, contra estas coisas não há lei. Aí sim você tem o caráter de Cristo. Aí sim você tem o domínio e o controle do Espírito Santo. Aí sim você é um varão que chegou à plenitude da estatura do varão perfeito. Você tem maturidade cristã. Deus abençoe você. E eu espero que esta breve reflexão sobre o fruto do Espírito possa ter edificado, consolado e abençoado a sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe.